todos me conhecem, mas nunca é demais lembrar, eu sou Adelson, fundador da ETMídia, juntamente com o Miguel Petrilli, que todos conhecem muito bem, os meus sócios também estão aqui, não todos, mas alguns. Bom, gente, então, bem-vindos ao Itaqui, ao Distrito Itaqui. Quem esteve aqui no lançamento da fase 0? Opa, já tem uma galera que esteve aqui. Então, senta aqui, gente, senta aí, Lu. Deixa eu aproveitar, então, para aqueles que já viram, eu vou falar, gente, vocês vão ver de novo, aqueles que não viram, eu vou fazer uma pequena apresentação antes de abrir aqui para os nossos amigos da Positivo e o Cavalli para fazer uma palavra. Então, eu volto aqui depois desse vídeo. É um vídeo de 6 minutos, gente, mas é importante vocês darem uma assistida nele. Vamos rodar?
Pessoal, desculpa o vídeo longo, mas é importante para vocês incorporarem, sentirem o que nós estamos fazendo aqui. É um privilégio estar com vocês, mas vocês são parte desse início, dessa construção coletiva do Distrito Itaqui. O que a gente sonhou aqui, o que a gente está executando, o que nós vamos fazer aqui no Distrito Itaqui. Isso nasce dentro de um contexto de pandemia. Eu vivo aqui com a Cássia, com minha família, meus filhos. Na verdade, meus filhos vão e voltam, né? Eles já estão todos adultos. E a gente passou aqui a pandemia, e foi nesse processo da pandemia que eu conectei com o que eu queria para a minha vida, para a próxima fase da minha vida, que essa fase foi desenhada para estar voltada para a educação e o meio ambiente. E aí, oriundo de tecnologia como eu sou, vivendo esse mercado que a gente vive, um mercado de 4 trilhões de dólares globalmente, tendo o Brasil como o 10º país que mais investe em tecnologia no mundo. Então, com esse contexto, né, também de tecnologia, de onde eu sou oriundo, de onde eu trabalho, de onde eu fiz a minha vida empresarial, e com essas metas voltadas à educação e voltada à preservação ambiental, nasce o Distrito Itaqui. Vocês têm me escutado falar repetidamente nos últimos 2 anos sobre alguns dados relevantes, que todos já conhecemos, mas é importante lembrar, esse mercado gigante que a gente tem, a gente é a 10ª economia investimento em tecnologia. Isso não se traduz em inovação. A gente pode pegar qualquer ranking, a gente está lá atrás. Se a gente pegar o GI, se a gente pegar qualquer ranking de inovação, a gente está lá atrás. Competitividade digital, acho que acabou de sair esse ano, acho que a gente está aqui com a 53º entre 65. Está aqui o amigo Tauriano, pode depois me ajudar. Mas a gente não é representado por esta força econômica em investimento em tecnologia e em inovação. E a gente também não é capaz de aproveitar essa força econômica nem para formar as pessoas com a qualidade que a gente precisaria formar para ocupar as vagas num país que é a 10ª economia do mundo em investimento em tecnologia. Isso é um dado importante. Tem um outro ponto, quando a gente olha para o meio ambiente, vocês viram aqui, a gente é a maior potência ambiental do planeta. E a gente também não é capaz de traduzir isso em competitividade. Lógico, tem o nosso agro, que é um modelo excepcional, mas tem muito mais para fazer. Você pegar os 110 países que têm o melhor desempenho econômico ambiental, a gente está em 55º pelo ranking da Universidade de Yale, entre 106 países avaliados. Nós que temos a maior potência, a maior biodiversidade ambiental do planeta. Então, fiquem com esses dados. A gente tem essa riqueza enorme que é o setor de tecnologia. A gente não é capaz de formar gente, não é capaz de fazer ciência, não é capaz de inovar. A gente tem o maior patrimônio ambiental do planeta, a gente não está transformando isso em inovação, a gente não está transformando isso em desenvolvimento. E a gente tem um problema, que é Brasil, nós somos, apesar de toda essa riqueza, nós somos muito desiguais, nós somos pobres, a gente tem que fazer desenvolvimento. Nós temos que fazer desenvolvimento, e para fazer desenvolvimento é modelagem econômica, é gerar riqueza, é estratégia para onde vai o Brasil, para onde vai o país. Mas a gente tem um débito enorme. A gente tem que fazer mais processos de inclusão, processos de desenvolvimento. Então, Itaqui nasce nesse contexto. É um centro de inovação, um distrito de inovação, que veio para poder fazer ciência, fazer tecnologia, formar gente, potencializar tudo que a gente tem no meio ambiente, na área verde, é um hub green, e fazer inclusão. Então, aqui nós vamos ter um centro acadêmico com 2.000 alunos, 2/3 desses alunos bolsistas vivendo e morando aqui dentro. Vocês estão aqui no que é a semente. A gente tem alguns ecossistemas aqui. Isso aqui é a semente da nossa parte de liderança e empreendedorismo. Inclusive, agradecer de novo ao Positivo, porque a gente nem está totalmente pronto. Estamos aprendendo. Isso aqui é um aprendizado grande hoje, porque a gente vai fazer encontros pequenos para fazer esse processo de construção conjunta. Então, aqui, essa região toda aqui onde nós estamos, porque a área é muito grande, é o horário de almoço, se alguém quiser passear, a gente passeia, é mais de 1 milhão de metros quadrados, mas esse pedaço aqui é o pedaço de liderança e empreendedorismo. Aí, mais abaixo um pouco, é o centro acadêmico voltado à formação técnica, graduação, depois pós-graduação. Aí nós vamos ter as áreas de hospitalidade, para poder hospedar. Então, nós vamos ter programas executivos aqui, bootcamps, poder hospedar os executivos aqui, a parte de hotelaria. Nós vamos ter aqui dentro uma quantidade de residências pequenas. Por quê? Porque quando a gente estiver fazendo aqui pesquisa, eu quero trazer pesquisadores, cientistas do mundo inteiro para vir morar e fazer pesquisa aqui dentro.
Então, o que vocês estão presenciando aqui é um grande sonho sendo executado, né? É um grande sonho. E aí, quando a gente pensa em formar gente, desenvolver gente, o ecossistema de startups e tal, aí a gente tem que pensar também o seguinte: nós vamos fazer tecnologia nacional que não é só software, é hardware também. E eu vejo os amigos da Positiva que adoraria no Industrial Park, porque o parque é em frente a Castelo Branco. Nós vamos fazer um parque industrial voltado às empresas que produzem tecnologia no Brasil. Eu teria um orgulho enorme de ver a Positivo sendo a primeira empresa a estar com a gente, em frente a Castelo Branco. Para terminar, gente, tudo isso é feito num nível de consciência ambiental e responsabilidade ambiental muito grande. Nós não vamos ocupar 20% da área, e quase todas as áreas são áreas abertas, poucas áreas terão que ser abertas. Do 1.180.000 metros quadrados, a gente vai preservar mais de 1 milhão de metros quadrados de área verde. Nós já começamos um projeto de ciência aqui maravilhoso, a gente tem diversos biólogos trabalhando aqui, nós fazemos um trabalho de mapeamento, a gente tem câmeras espalhadas pela mata toda, e começamos, na verdade, foi o 1º de agosto, é isso? Então, temos agosto, setembro, menos de 3 meses. Nesses 3 meses, a gente já mapeou 78 espécies de aves diferentes, 36 mamíferos, vídeos foram filmados, fotografados. O trabalho que a gente está fazendo de mapear, para entender a fauna aqui, a flora, e depois fazer todo um trabalho de adensar essa flora e adensar essa fauna, é espetacular. Então, é um projeto que virou o projeto da minha vida, dos meus sócios me apoiando, a minha família, e obrigado por estarem aqui participando. Tem muita coisa para fazer. A gente já começa a evoluir na jornada educacional, preparando, né, esse modelo que a gente vai trazer para cá. Ano que vem a gente vai ter 250 alunos ainda no modelo digital, mas já modelando de um jeito para fazer uma aceleração na formação, formando em 1 ano devs. Então, depois, quem quiser saber, o Vitor está aí, mas serão 250 alunos, a gente vai engajar todo mundo do IT Fórum. Gente, tem trabalho para a gente fazer juntos, isso aqui é uma jornada de longo prazo. Convido todos que quiserem fazer parte, estarem conosco. Já estão, sem saber, vocês já estão. Falei demais, porque se me deixar falando aqui, eu vou contar, falar. Mas tenho orgulho, porque isso é de vocês. Isso é Brasil. Nós vamos construir um distrito de inovação que é referência para o mundo. A Amy Webb esteve aqui, nós tivemos 800 pessoas aqui, 4 de agosto, que a gente chamou de lançamento da fase 0. A Amy Webb ficou encantada, não porque é um distrito de inovação, mas por entender esse contexto de Brasil, e a gente ter meio ambiente, tem inclusão social como grande diferencial aqui, e a brasilidade, a criatividade, e eu vou concluir, Carvalho, juro para você, e elas são encantadas. E a gente presenteou ela com uma joia, que é uma jabuticaba banhada, um galho de jabuticaba, com as folhas de jabuticabas banhadas a prata, dentro de um estojo de IP. E por que a gente fez isso? Cada personalidade internacional que vem aqui, pessoas de conteúdo, referência internacional que vem aqui, vai levar jabuticaba. Vai levar jabuticaba. Por que eu estou falando isso? Porque esse é um centro de inovação de excelência, mas que é Brasil. É Brasil. A jabuticaba é um fruto maravilhoso, né? E vamos fazer o mundo, então, conhecer a partir daqui. E o nosso tagline aqui em português é do mato para o mundo, em inglês é From the Woods to the World. Então, tem essa brincadeira de levar, né, para o mundo a nossa jabuticaba, essa mensagem que a gente está fazendo, um centro de inovação, referência para o mundo, e vão trazer no mundo todo aqui. Final de novembro, meio de novembro, vem o Domênico de Masi, na preparação dos nossos cursos de liderança executiva para o ano que vem, vai levar uma jabuticaba também. Então, ele leva uma jabuticaba e uma jabuticaba fica aqui. E a alameda de entrada é toda feita de jabuticabas e pau-brasil. É Brasil, é do mato para o mundo. Então, eu sinto orgulho que a gente vai fazer algo bem diferente juntos. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, Carvalho. Bom dia, gente. Obrigado, Adelson. O Adelson fala empolgado e a gente vai viajando junto com ele. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Essa é a primeira edição do IT Forum Series. E o que é o IT Forum Series? Nada mais é do que a IT Media proporcionar aquilo que é a origem dela. A discussão, editorialmente, de conteúdos que estão em alta. E essa discussão, claro, proporciona relacionamento entre vocês e negócios também entre vocês e a indústria. Mas a nossa origem é a origem editorial. A nossa origem é fomentar e colocar para discussão temas relevantes que estão em voga e que vocês estão na frente da tecnologia das organizações para a tomada de decisão.
Nosso papel agora, em outubro, começa com a primeira edição do Series, com o oferecimento da Positivo, que eu agradeço que eles estiveram aqui no Distrito em setembro, julho, final de julho, estiveram almoçando aqui com a gente, falaram, a gente quer fazer a primeira edição do Series. De agora, dia 9, a gente tem outro tema, e durante o ano inteiro de 2023, teremos 6 temas. Os 6 temas, eles estão pautados em nosso estudo antes da estratégia, que vocês respondem para a gente, e dentro do estudo tem quais as dificuldades de implementação, ou quais curiosidades ou desafios tem com alguns temas em específicos ligados à tecnologia. Então, a gente vai trazer especialistas sempre conosco, com a nossa equipe editorial debatendo, e executivos que já implementaram tem algum case em específico. E aí gerar essa riqueza de informação, gerar esse conteúdo, para que esse conteúdo a gente consiga disseminar especificamente na plataforma itforum.com.br, que vocês conseguem e conhecem bem já há bastante tempo. Então, é um produto que entrega a síntese da nossa missão, que é conteúdo, relacionamento e negócios, e a gente consiga fazer com que esse conteúdo leve aprendizado para uma capilaridade ainda maior de profissionais de tecnologia através da plataforma. Então, para começar a primeira edição, eu chamo aqui o editor da ITMedia, Marcelo, e a gente já dá início. Obrigado, bom dia a todos. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. É um prazer para mim estar aqui mediando esse painel, inclusive ter a Positivo como parceira, e eu lembro toda vez que eu vejo Positivo aqui, eu lembro do papo que eu tive com o Hélio. Foi um podcast que eu gravei, que, se bobear, é o podcast mais ouvido do IT Forum Líderes, e toda a história que ele contou, e, enfim, e aí as palavras do Adelson me vêm aqui à cabeça, né, da jabuticaba, enfim. Mas é isso, um prazer, obrigado a todos vocês que estão aqui. E, para começar, eu vou chamar o nosso convidado, César Taurion, que é um cara que dispensa apresentação. Inclusive, eu até queria contar uma história que eu já te contei, César, que eu fui almoçar com o CIO e ele falou para mim, pô, o César, cara, agradece ele para mim, que eu fui para a área de TI por causa dele, que eu ficava lendo os artigos dele nas revistas e tal, e não sei o quê. Daí eu falei, eu vou falar para ele isso daí. E é isso, César, muito obrigado por estar aqui. Eu vou passar para você abrir para a gente o painel. Valeu. Legal. Ok, Marcelo. Não sei se é para agradecer, né? Mas, enfim, porque entrou na área de TI, ele não sabia. Eu acho que eu tive um bom discurso na época. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu queria parabenizar o Adelson pela essa iniciativa. Eu me lembro do início, dos primeiros eventos, lá em Comandatuba. Na época eu estava na Price, e nós participamos, e era fantástico, era um negócio totalmente fora da curva, era um negócio absolutamente que a gente planejava meses antes como é que nós íamos atuar lá. Então, e aquilo se transformou em tudo isso, né? Então, fantástico, Adelson, fantástico mesmo. Bom, e eu estou muito feliz em estar aqui fazendo parte desse primeiro evento. Como nós participamos dos primeiros, a vida foi, e nos encontramos novamente aqui. E o tema que eu vou falar, eu acho que é um tema extremamente interessante. Vai ser um bate-papo, né? Eu vou ficar aqui uns 10, 15, 20 minutos no máximo, não mais do que isso, comentando, passando um pouquinho das minhas percepções, mas o que vai valer realmente nós ficarmos aqui conversando, trocando ideias. Aquele papo unidirecional, ele não é legal, né? É como você aprender a nadar assistindo vídeo no YouTube. É legal, olha lá, mas vai mergulhar na piscina de madrugada, aquela piscina olímpica fria. Eu sei que quando era criança eu fazia natação, competia, e 5 horas da manhã meus pais me jogavam na piscina olímpica, lá do Guanabara, no Rio de Janeiro, chovendo, água geladíssima. Aí que a gente vê o que é a prática, que é totalmente diferente da teoria. Não, coloca um braço depois do outro, não esquece de respirar. Lá você tem que ver que se esquecer de respirar, você bebe água. Então, é bem diferente a prática da teoria. Bom, só para me apresentar rapidamente, acho que de alguma forma eu já interagi com muitos de vocês já interagiram comigo, aí, nessas décadas de atividade profissional, né? Dá para ver que são várias décadas de atividade profissional, mas eu brinco quando alguém me pergunta, onde é que você trabalha? Eu falo, não sei, senta aí que eu vou te contar uma historinha,
porque a primeira versão, né, que eu chamo de Taurion 1.0, foi o mundo corporativo. Aprendi muito no mundo corporativo, passei por grandes empresas que me ensinaram muita coisa. A consultoria, fui um dos sócios-diretores da Price, hoje é PwC, depois, por mais de 10 anos, diretor de novas tecnologias da IBM. Em 2013, aproximadamente, eu saí do mundo corporativo. Diante de tantas mudanças que estavam acontecendo, o mundo estava em transformação acelerada, eu falei, não, deixa eu estar mais próximo disso, estar não na plateia, mas eu queria estar ali no palco mesmo, fazendo parte, sendo um ator dessas transformações. E hoje eu estou num ecossistema que, no fundo, vai ser muito o que a gente vai falar aqui, onde eu sou professor convidado de algumas universidades, como a Dom Cabral e outras, mas MBAs, cursos de formação de executivos na área de Data Science, no Conselho de Inovação de diversas empresas e no mundo de empreendedorismo, apoiando como advisor uma série de iniciativas, vocês estão vendo aqui, e também como mentor, investidor em startups, inclusive fazendo parte de uma Venture Builder. Tive uma empresa de Data Science, de projeto Machine Learning, que foi uma boa, vendi a operação e teve um bom resultado. Mas por que eu estou falando isso? Porque esse ecossistema permite, primeiro, ver na prática como é que funciona o ecossistema. E, segundo, me permite ver o que está acontecendo, acompanhar de perto diversas empresas, diversos setores, em diversos níveis de maturidade digital. Então, isso me dá um aprendizado muito grande. Eu pego isso, aprendo, né, trabalho um pouco em cima disso e tento compartilhar aqui com vocês uma parte dessa informação. E depois, no bate-papo, a gente pode esticar muito mais sobre algumas dessas coisas que, ao longo do bate-papo, vocês podem achar interessante. Mas, para a gente falar de serviço, que é o tema da nossa conversa, eu queria colocar um pano de fundo. Né? Não vamos falar de serviço porque é legal. Né? Por que determinada tendência começa a aparecer e a gente vê alguns relatórios de Gartner, Forrester, McKinsey e assim por diante? Porque isso é fruto de um processo de mudança e transformação da própria sociedade, nos seus aspectos da evolução tecnológica, da evolução do comportamento social, dos hábitos da sociedade, dos modelos econômicos que vão mudando ao longo do tempo. E se nós colocarmos numa linha do tempo, de uma maneira muito simplificada, nós estamos vivenciando o que talvez no futuro os historiadores classifiquem como uma quarta revolução industrial, se nós dividirmos essa fase da nossa sociedade, começou lá em meados do século XVIII, final do século XVIII, que acelerou muito a evolução da sociedade como um todo, né? O fundo tecnológico. E tecnologias que fizeram realmente significado. Nós estamos vendo desde fazer realmente uso da eletricidade, motor a combustão. Sem eletricidade, sem motor a combustão, a gente não estaria fazendo isso aqui. A gente não teria vindo de carro e a gente não teria eletricidade para fazer nada. Isso serviu de base para a construção de novas tecnologias, como os computadores, e a evolução da computação, a miniaturização, o aumento da capacidade computacional, das complexidades, das possibilidades de desenvolvimento de software, nos leva a chegar a sistemas de aprendizado de máquina, robótica, e, indiscutivelmente, a gente começa a olhar o serviço como um aspecto contextual muito claro nesse cenário como um todo. É interessante quando a gente olha tudo isso e faz um panorama, e no nosso dia a dia a gente não observa determinadas coisas que já estão tão inseridas, né, no nosso dia a dia, que como respirar, como a luz elétrica. A gente nem pensa de onde é que vem essa luz elétrica. A gente liga o interruptor, mas agora, quanto de coisa acontece para essa luzinha acender? Desde a geração, a transmissão e a distribuição. Quanta tecnologia está nisso? Quanta gente está operando? Quantas empresas estão envolvidas? A gente nem percebe a complexidade do contexto. E nós estamos numa sociedade já hiperconectada. A tecnologia está no nosso dia a dia, em todos os lugares. O ambiente de trabalho, qualquer.
Podemos estar aqui, talvez, com pessoas em San Diego, ou pessoas na Europa assistindo. A gente não tem mais limites, não tem fronteira, não tem distância. Nós monitoramos, acompanhamos, interagimos as coisas na hora que elas acontecem e temos uma geração que já nasceu digital. Eu sou um migrante digital, eu nasci no mundo analógico, migrei para o mundo digital. E como todo migrante, eventualmente eu tenho meus hábitos analógicos, né? E eles não. O hábito deles já é digital de nascença, de natureza. Então, é um outro pensamento. E nós aqui no Brasil, e o Adelson mostrou alguns dados extremamente conflitantes, né? Que a gente vê muita coisa acontecendo legal e muita coisa negativa, mas nós somos o 5º país em conexão à internet. 90% dos lares, dados agora do início de 2022, 90% dos lares têm a conexão à internet, 70% da população rural já tem acesso à internet. 70% da população rural. Coisa que, algum tempo atrás, a gente imaginava, não, lá no campo não tem. Hoje tem. Então, é um mundo conectado, mas é um mundo também extremamente cheio de contrastes. E à medida que a tecnologia vai evoluindo, não apenas nós nos conectamos, mas os objetos conectam conosco, os objetos conectam entre si, falam entre si, mesmo sem a nossa intervenção, e o que nós vemos é que cada vez as coisas se automatizam mais e mais e mais. Isso também tem muito a ver com o que a Adelson falou da nossa capacitação. A complexidade que o mundo está hoje exige muito mais capital intelectual, conhecimento, do que há 50 anos, do que há 100 anos atrás. A gente tem que estar acompanhando essa evolução para a gente não ficar nos números extremamente degradantes que nós temos em termos de inovação. Então, realmente, nós temos um grande desafio pela frente. E nós vivenciamos um cenário de negócio extremamente volátil, extremamente não linear, quer dizer, a gente não consegue imaginar, vamos fazer uma projeção para os próximos anos baseado no contexto de hoje. É não linear, ele muda. Alguém planejou a pandemia, alguém planejou uma guerra no meio da Europa em 2022. Então, não dá para viver na estabilidade. Nós temos um ambiente extremamente complexo, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, não apenas de tecnologia, mas mudanças comportamentais, discussões geopolíticas, mudanças extremamente significativas no aspecto geopolítico e econômico. O ambiente, com certa ambiguidade, chegando até a ser incompreensível. Como é que a gente, às vezes, define um futuro se a gente não sabe o que está acontecendo? Então, é esse o cenário, viver na incerteza. Não é fácil? Não. Mas esse o cenário. Não podemos chegar a dizer, não, eu vou voltar ao mundo de estabilidade. Aquele mundo que eu planejava, eu comecei na minha carreira, só voltando a tempos atrás, décadas atrás, que a única evolução era qual vai ser o novo modelo de mainframe IBM. É o 3081, agora vai ser o 3090. Você imaginava apenas isso. Mas era continuar com o mainframe IBM. Você não mudava. Era o MVS e era MVS. Agora é MVS SP, é MVS não sei o quê, XPTO, qualquer coisa. Hoje não. Amanhã você não sabe se tem isso. Se depois de amanhã o grande fornecedor ainda existe. Então, esse cenário, muitas vezes, nos pega de surpresa. Se a gente voltar pouquinho no tempo, 2007, 15 anos atrás, surgiu o iPhone. Criou toda uma nova, digamos, uma nova linha de produtos, não era mais um celular, era um computador no bolso, e mudou a nossa vida. Mudou totalmente a nossa vida. Pegou de surpresa muita gente muito bem preparada. Empresas que eram líderes do mercado. Em julho foi anunciado o iPhone, em novembro a Forbes publicou esse artigo, então líder da indústria de celulares, a Nokia. 1 bilhão de clientes, uma marca respeitadíssima, investimento pesado em inovação. Mudou de ramo. Eles não viram a transformação do que era o celular num componente do smartphone. O celular é um componente, mas o smartphone é muito mais que os celulares. BlackBerry
Lembram-se? Símbolo de status, né? Tinha um BlackBerry, aquele tecladinho. Não viu o que estava acontecendo. E essa onda de choque pegou as empresas que estavam ali adjacentes e foi criando novos negócios inimagináveis alguns anos atrás. Sem um smartphone, você não teria um Uber, você não teria um Waze, você não teria um Pix. Olha, em 15 anos, quanta coisa mudou. Em 15 anos. Os próximos anos, provavelmente, vão ser muito mais acelerados do que nós já estamos vendo. E a tecnologia faz parte hoje do nosso dia a dia. Então, não adianta ter a tecnologia, se está na prateleira, a gente não usa. A diferença não está só na tecnologia. A tecnologia é importante, a disponibilidade dela, cada vez mais barata, mas como a utilizamos? Nós, nosso capital intelectual, nosso mindset, nossa mente, é que vai dizer, não, vamos usar dessa forma ou vamos usar daquela forma. É isso que vai fazer a diferença. É isso que é significativo. Então, se nós pegarmos o varejo, pouco tempo, numa reunião com o executivo de varejo, estava discutindo a tecnologia no varejo. E, basicamente, o consenso que foi definido é tecnologia está para o varejo, assim como a engenharia para a construção civil. Você não tem construção civil sem engenharia. E você não tem mais varejo sem tecnologia. Se você não acompanha de perto e não olha, você pode sair do mercado. Independente se você é uma empresa de peso, BlackBerry, Nokia, independente se você está no setor como varejo, empresas extremamente consideradas. Eu estou pegando só empresas americanas, porque eu não sabia quem vinha aqui, para não gerar nenhum melindre, né? Mas, reparem, centenas de lojas, empresas pioneiras em alguns momentos, a Sears, que começou com venda de catálogo lá no século XIX, a JCPenney, Toy R Us, Radio Shack, Kmart, Diesel, Forever 21. Claro, não foi só a tecnologia, foram gestão, governança, mas tinham nome, tinham status, tinham clientes e saíram do mercado. Muitas delas faliram, foram compradas, desapareceram. E às vezes a gente fica tão antenado ali, tão preocupado em olhar só os meus competidores diretos, e imagino, o meu setor específico, deixa eu ver o que o meu concorrente está fazendo, olha para o lado, olha para o outro, e não vê que eventualmente vem uma startup ou vem um peso pesado de fora e entra no seu setor. Por exemplo, em 2024, é muito provável que a Apple vai entrar no setor de seguro-saúde. Isso tem um impacto significativo lá nos Estados Unidos e provavelmente essa onda de choque vai chegar ao resto do mundo. As empresas de seguro-saúde estão olhando umas para as outras. Bradesco Seguros olha lá para a outra e, de repente, a Apple passa a ser o seu concorrente. Walmart já está na área de saúde nos Estados Unidos. Walmart, estão vendo aqui o Walmart Health. Você vai no Walmart? Vou sim. Você vai comprar feijão, arroz? Não, eu vou ver meu cardiologista. Então, muda, olha só. E já tem centenas de operações. Ninguém imaginava que o concorrente era alguém que você comprava feijão e arroz, e agora está no seu setor. E aquele seu cliente, grande cliente, que torna o seu grande competidor, ou maior que você. FedEx, UPS, tinha um grande cliente que era a Amazon. Hoje a Amazon faz muito mais operações de entrega de pacotes, logística, do que a UPS e FedEx juntas. O que fez com que tanto o FedEx quanto o UPS dissessem, eu não vou mais trabalhar com a Amazon, porque ela faz o melhor para ela e joga porcaria para mim. Meu grande cliente passou a ser meu principal concorrente. E o setor financeiro, que a gente sempre achou estável, concentrado, e sim, continua estável, concentrado, mas começa a entrar outras coisas. Essa semana mesmo, o Nubank ultrapassou o Santander em número de clientes e está colado no Banco do Brasil. Você vê outros bancos digitais trazendo uma experiência que obrigou os bancos a saírem da zona de conforto. Antes deles entrarem, todos os bancos estavam aí, um olhando para o outro.
Bradesco, olhava para o Itaú, olhava para o Santander, um fazia uma pequena coisinha lá no seu aplicativo, no site, o outro fazia a mesma coisinha, de repente tiveram que se tornar digital. Lembram-se Itaú digital, Bradesco digital? Não porque eles quiseram, porque foram forçados a fazer. Para eles estava tudo bem como estava. Mudou. O cenário mudou, e não foi porque eles quiseram, porque foram obrigados a mudar. E agora, com as legislações mais flexíveis, tanto o banco alemão quanto esse banco de Singapura, que já tem operação em vários países, bancos digitais vão entrar no Brasil. Isso amplia o contexto da competição. Estava 2 anos atrás nos planos estratégicos? Provavelmente não. Eu me lembro que uma grande rede de hotel comentou, o CEO dessa grande rede de hotel, é público, estava no artigo, já tem alguns anos atrás, o CEO global da rede Accor, ele estava comentando numa entrevista que fazia os planos estratégicos e tiveram que refazer rapidamente o plano estratégico, porque na última vez que eles tinham feito o plano estratégico, o Airbnb não tinha sido mencionado nenhuma vez. E agora o Airbnb é um concorrente significativo para eles. Então houve mudança muito rápida e continua havendo essas mudanças. E mesmo empresas que nasceram digitais, elas também sofrem. A gente vê as mudanças no cenário econômico, as mudanças nas tecnologias, mudanças nas regras do jogo, novos concorrentes fazem com que empresas sólidas comecem a titubear. O Snap, por exemplo, está valendo 20% do que valia há um pouco mais de um ano atrás. Meta, agora com esse resultado que foi apresentado ontem, já caiu a perdeu em um ano 600 bilhões de valor de mercado. Vale 1/3 do que valia. Voltou o valor de mercado de 2017. Por quê? Entra um concorrente, TikTok, entra regras diferentes, como as que a Apple colocou, de mudança das regras de privacidade, que foi direto no core business do Facebook, que era fazer a propaganda, o advertising personalizado. O cliente não quer mais ser rastreado. Matou o negócio. Então, empresas ainda são lucrativas, pelo menos essa, Snap não, mas estão sendo afetadas, são empresas novas. Então, é um mundo em mudança. E esse mundo em mudança exige jogos diferentes, regras diferentes, e nós temos que estar continuamente entendendo isso. Não dá para pegar o que nós aprendemos há 10 anos atrás e usar hoje. Alguns conceitos, sim, basicamente a matemática continua a matemática, mas como olhar as coisas, como gerenciar, como planejar no mundo quando as regras são mudadas no meio do jogo? Então, aos 40 minutos do segundo tempo, de repente o jogo muda. Olha, não é mais com o pé, agora é com a mão. De repente não é mais futebol, passa a ser basquete. Se for basquete, eu já estou fodido, não tem altura para nem alcançar a cesta. Mas mudou o jogo, eu estava jogando muito bem, e realmente é isso que está acontecendo. E dentro desse contexto, a gente começa a ver se cada vez mais o digital está inserido no nosso dia a dia, muito menos fricção, experiências mais positivas, são muito mais rápidas de serem colocadas em prática. O produto continua importante, mas se eu não tiver um serviço em torno dele, porque no fundo, será que eu quero máquina de lavar em casa ou eu quero ter uma roupa lavada? Se eu quero ter a roupa lavada e tem alguém que faz isso muito bem, uau, por que não faça isso? Desde que eu acorde de manhã, minha roupa está ali, na cama, pronta. O tempo que eu teria que me preocupar em, está faltando cartão, sabão em pó, deu defeito na máquina, como é que está meu consumo de eletricidade? Eu pego todo esse tempo, investimento, dinheiro, tempo, que é recurso escasso, e dedico ao que eu sou bom. E deixo alguém para fazer isso. Carro como serviço, máquina de lavar como serviço, furadeira como serviço, malas. Será que eu preciso de malas para ir para a Europa? Vou uma vez por ano, depois fico ocupando espaço no meu armário. Então, mala como serviço e assim por diante. O produto é fundamental, sem ele você não tem o serviço, mas não é só ele. E isso nos leva ao ecossistema que eu falei no início, que eu estou vivendo nesse ecossistema, onde alguém faz alguma coisa em parceria com outros. Então, esse aqui é muito bom nisso, aquele é muito bom naquilo, e você vai juntando e fazendo essas coisas todas.
Repare o seguinte, que até esse conceito de firma, com todos os setores que nós conhecemos, aquela estrutura hierárquica, contabilidade, finanças, funcionando dentro do que nós chamamos uma organização, esse modelo econômico ele foi definido pelo o Prêmio Nobel de Economia, Ronald Coase, em 1937, que dizia, e ele provou na época, que o custo de uma transação interna é muito menor que o custo de uma transação externa. E fazia todo sentido, em 1937, ter tudo isso dentro de uma organização. Nós estamos falando em 1937. Nós estamos em 2022, quase 100 anos depois. Será que esses modelos mentais, esses paradigmas de 1937 se aplicam? Será que o custo de transação interna é mais barato que o custo de transação externa? Será que eu tenho que fazer isso dentro de casa? Ou poderia fazer isso fora? É isso que nós temos que repensar. E esse que é o tema do nosso bate-papo. E quando a gente fala em serviços com parcerias, não é uma relação comprador-fornecedor, uma relação de parceria. Se eu não tiver parceria, essas pessoas podem nunca ter se conhecido, mas para escalar um monte, como o Everest, eles têm que ter ali uma união de objetivos únicos, e cada um no que faz melhor. O sábio já foi, lidera, o que, digamos, tem mais robustez, vai ajudando a buscar os outros, a puxar os outros, cada um explorando o seu potencial. Esse é um cenário que, pelo menos para mim, me parece bastante consistente. Cada vez mais a gente caminhando para um contexto de ecossistemas onde as empresas têm que ser extremamente ágeis, adaptáveis, e quando a gente fala ágil, a empresa tem que ser ágil, não é só um setor ou outro, todos. Não adianta ser uma empresa extremamente ágil, vou interagir com startups, vou ser uma empresa moderna, aí gostei dessa startup, pego essa startup, vou fazer um negócio com ela e mando ela falar com a área de compras. E a área de compras vai pedir balanço dos últimos 5 ou 6 anos. Matou o negócio. A área de compras tem que ser ágil, tem que estar inserida nesse contexto. Senão, nada funciona. Não dá para ter uma empresa metade ágil e metade lenta. Se uma perna corre e outra anda, você fica em círculo. Portanto, a gente tem que ser ágil, adaptável. E esse recente estudo da McKinsey mostra isso na prática. À medida que você vai se tornando mais e mais digital, você vai entendendo e vai pensando digital, você vai se tornando mais maduro digital. E a diferença entre empresas que são maduras digitais, ou seja, entendem, pensam digital, e as que falam que são digital, mas estão só assistindo e não estão praticando, aumenta. Então dá para ver a diferença entre resultados, sejam lucratividade, seja se for empresas do mercado aberto, valorização das ações, entre as empresas mais maduras digitais e as menos maduras digitais. Então, basicamente, esse é o nosso pano de fundo para abrirmos aqui o nosso bate-papo e agora vamos interagirmos, trocarmos ideias. Então, talvez eu tenha ultrapassado um pouquinho do meu tempo, desculpe aí a empolgação, mas eu creio que a ideia era passar um pouco dessas informações para vocês. Bom, vamos ao nosso bate-papo. Obrigado, Marcelo. César, muito obrigado. Eu te convido a já ficar aqui com a gente para bater esse papo. Vou chamar também para compor a mesa aqui comigo. Deixa eu só me organizar aqui. Primeiro, o Luiz Vissoto, que é diretor de vendas da Positivo, é um cara que também tem pouco tempo de mercado aí, né, Vissoto? Começou ontem, jovem. Já tem a passagem por grandes players do mercado de tecnologia, enfim. E eu também queria chamar o nosso amigo aqui, o Paulo Farroco, que é o CDO do... Oi? Sim, por favor. O Paulo Farroco, e que também é um cara que está há pouco tempo no mercado, que também hoje é o CDO da... Caramba, me fugiu o nome, Paulo, que coisa. ReHap, desculpa. Que é o CDO da ReHap, e já passou por grandes players do varejo, enquanto o César comentava que eu pensei, o Farroco é o cara que vai falar também dessa grande transformação do setor de varejo.
Primeiro, eu queria só estabelecer algumas regras. Eu queria deixar todos vocês muito à vontade para interferir no debate. Por favor, façam isso. Levanta a mão, eu estou aqui prestando atenção em vocês. Quiser fazer alguma consideração, alguma pergunta diretamente para alguém aqui do painel, fiquem à vontade. A ideia é ter um formato mais livre do que só a gente falando aqui e vocês ouvindo, tá bom? Fiquem à vontade. Então, vamos lá. Antes da gente começar e falar um pouquinho de serviço, eu levantei alguns números aqui do nosso principal estudo, que é o Antes da TI Estratégia, que a gente está sempre pedindo para vocês contribuírem, para a gente mapear o mercado, e que é um estudo muito rico em termos de insights sobre o mercado sobre vários aspectos. Um dos aspectos é terceirização de serviço, terceirização de TI. E a gente tem alguns números muito interessantes lá, que por exemplo, hoje as companhias, 86,5% das companhias dizem que terceirizam especificamente impressão. 62% diz que terceirizam data center. Mas quando 58,5% terceirizam serviços de segurança. Esses são serviços que estão especificamente elevados, com um número elevado de terceirização por parte das empresas, e no qual as empresas dizem que vão continuar investindo e pretendem continuar investindo. Inclusive, 74% dizem que querem aumentar. Em compensação, tem outras partes, como, por exemplo, equipamentos e hardware, em que 39,1% terceirizam. Então, ainda há um espaço de crescimento. Quando a gente pensa que é um setor que já tem um tempo, né, de terceirização, quando a gente pensa que a terceirização já é um serviço que tem um tempo de mercado, a gente vê que ainda há muito espaço para crescer. Então, eu queria trazer esses números também para trazer esse debate para o mundo de vocês, CIOs, e do mundo do consumo de TI, para daí começar a fazer as perguntas, tomar o meu lugar aqui, e começar perguntando, acho que eu vou começar com você, Farroco, começar perguntando, já colocar você na fogueira aqui, que é exatamente qual que é o tamanho, considerando isso que o César apresentou aqui, da questão da inovação e da pressão que as companhias estão sofrendo para se inovarem e estarem atentos aos movimentos de mercado, inclusive de players que não estavam à vista, enfim. Qual que é o tamanho da pressão, primeiro, que vocês, CIOs, sofrem nesse sentido? E segundo, como é que isso afeta a necessidade de contratar serviços de terceiros, de terceirizar processos e contratações, etc. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todo mundo, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E eu acho que aqui a gente está em casa, num ambiente seguro, estamos falando aqui de um grupo de CIOs, pessoas experientes, então é até muito legal estar aqui, porque a gente pode falar de uma forma muito à vontade com vocês, porque vocês são amigos, são colegas. E, começando do começo, a pressão em cima do CIO hoje em dia é muito grande, né? Sempre foi, né? Sempre foi. No passado, a gente tinha uma pressão de se conectar com o negócio, né? Tinha uma máxima que era a luta do CIO de estar próximo da estratégia, né? Como é que você fazia para se manter muito mais próxima da estratégia da empresa do que ser chamado da casa das máquinas lá, né? Aquele tipo esquisito que lá da TI, a gente não sabe o que ele faz direito, né? Mas assim, e uma coisa que foi um ponto de inflexão completo foi a própria pandemia, né? Na pandemia, assim, foi para mim foi o break-even point de todas as TIs, de todos os CIOs, porque efetivamente você foi convidado a estar na mesa da estratégia, porque do dia para a noite, de repente, tudo mudou. Tudo absolutamente mudou. Então, esse foi um primeiro momento. E a segunda coisa que a gente vem vendo, vem aprendendo e vem se demonstrando com cases como o César mostrou, é que o teu concorrente é todo mundo. O teu concorrente não tem mais fronteira e o teu concorrente pode ser um negócio que você menos espera. Você menos espera. E marcas consolidadas, efetivamente, que eu, às vezes, penso que é muito raso, talvez, você dizer não prestar atenção, né? Mas, mais do que isso, às vezes, eu acho que tem um pouco de ego também, sabe? Do próprio executivo, de olhar para aquele concorrente e menosprezar aquele concorrente por uma questão, não, isso aqui, Airbnb, não preciso me preocupar, né? Não preciso. E, de repente, esse cara te tira do mercado, né? Te rouba do mercado. Então, assim, eu acho que isso faz com que a gente tenha que ter as antenas mais ligadas e um sintoma de alerta muito maior do que sempre foi. Porque, definitivamente, o que pode acontecer, você não tem a previsibilidade.
A questão de planejamento de médio e longo prazo, esse praticamente não existe mais. Praticamente não existe mais. Você tem um norte que você quer, mas efetivamente as coisas são ajustadas num curtíssimo período de tempo, o que era mais antigamente alguma coisa mais perene. Hoje não é mais. E para terminar esse pedaço aqui, eu diria o seguinte: nós todos também estamos aprendendo cada vez mais a entender que fazer parcerias com especialistas, com pessoas que complementam o teu know-how, é muito melhor do que tentar fazer sozinho. Acho que isso é uma mudança também muito grande de muitas empresas que no passado pensavam em fazer boa parte das coisas internamente, ou ter internamente, e acho que esses seus números comprovam isso. Quer dizer, você tem que começar a olhar efetivamente o que te complementa, né? Nós estamos na época do né, do co-working, do co-creation. Então, efetivamente, é prestar muita atenção nisso para você ter a velocidade que o mercado exige de você. Ou você é rápido o suficiente, ou você talvez não tenha a perenidade que a tua empresa precisa. Bissoto, deixa eu aproveitar e estender essa pergunta para você também, mas daí sobre a perspectiva do provedor, né? Você passou por vários players do mercado e imagino que essa percepção tenha mudado ao longo do tempo. Mas como é que o CIO, que tipo de angústia o CIO tem considerando essa pressão por inovação e também a necessidade de ter essas parcerias que o Farruco acabou de falar? Como é que isso tudo se junta no mercado e qual é a percepção que você tem disso com relação, quando você aborda um CIO? Bom dia, pessoal. Posso até trazer a perspectiva do nosso CIO, que senta na mesa com a gente para definir planos futuros. Isso é uma mudança conceitual muito importante que ocorre também na nossa companhia, né? Além da gente ser fornecedor de tecnologia, de serviços, a gente tem a perspectiva de um CIO numa empresa de tamanho quase que global, aí temos mais de 2.000 funcionários. Mas antes de responder, Marcelo, se me permite, eu vou investir 45 segundos só para agradecer, primeiramente, o time da IT Media, pelo convite a Positivo. Eu, pessoalmente, estou bastante satisfeito e tenho certeza que todo o time está também, de fazer parte desse primeiro encontro, dessa série de encontros chamado IT Series, a nova iniciativa aqui do grupo. Queria também parabenizar o time IT Media, especialmente o Adelson, né? Só alguém provido com uma cabeça diferenciada, eu acho que pensaria... inquieta, com mais intimidade a gente fala, você é louco, tem que internar esse Adelson, né? Mas por empreender e idealizar essa iniciativa, né, que vai trazer tanto ganho, não só para o setor de TI, mas para a comunidade, para a sociedade como um todo, né? Além de influenciar, sobretudo, influenciar outros empreendedores, outros inquietos, também para trazer esse tipo de empreendimento para o nosso país. Parabéns, Adelson e time IT Media, viu? É fantástico estar aqui com vocês. E aí, olhando da perspectiva de um fornecedor, eu acho importante a gente colocar mais 45 segundos, Adelson, sobre a história e o posicionamento da Positivo atualmente, né? A Positivo é uma empresa que tem 33 anos, uma empresa hoje de capital aberto, uma empresa que nasceu em Curitiba e que hoje está presente em todo o território brasileiro e em alguns países do Cone Sul, aqui da América do Sul também. A companhia que iniciou fabricando meramente devices, notebooks, desktops, hoje é uma outra companhia, né? E eu queria contar para vocês essa transformação que a companhia tem passado nos últimos 15 anos. Quando a gente olha o relatório de resultados da companhia em Q2, um número chama a atenção, né? 80% das receitas da companhia esse ano são oriundas de fornecimento de produtos e serviços para empresas. Então, ao contrário daquela percepção que nós temos, a Positivo tem um produto de varejo, né? Isso já vem mudando há muito tempo. Hoje, mais de 2.000 empresas utilizam um produto ou um serviço da Positivo. Então, e além do mais elementar device de tecnologia, como um notebook, as linhas que a gente tem mais sofisticadas, específicas para a empresa, desktops, mais recentemente, toda a linha de servidores, data center, com a parceria que nós temos com a Supermicro no Brasil, né? A gente também tem fornecido outras soluções, né? Quem pensaria que a Positivo foi a fabricante do maior supercomputador da América Latina, entregue recentemente lá no projeto Pegasus da Petrobras, né? São 22 petaflops, se não estou enganado, de capacidade, né? O que vai ser um dos 5 maiores supercomputadores do mundo,
né, foi entregue esse ano 2022. Então, a companhia está preparada para atender as demandas das empresas, desde pequenas máquinas de pagamento, aliás, talvez uma outra novidade que talvez seja novidade para muitos aqui, as maquininhas de pagamento dos maiores adquirentes do Brasil hoje são fornecidas, desenvolvidas, fabricadas e fornecidas pela Positivo também. Então, são novidades que a gente tem e que muitas vezes o mercado não sabe. Resumindo, a Positivo tem uma capacidade enorme de desenvolvimento, produção, fornecimento, serviços, mais recentemente, que é o que a gente está falando aqui e por que a gente está falando isso, né? E a gente tem muito a melhorar, sabe aonde, Adelson? Em marketing, né? Para contar essa história e que ela seja permeada de forma mais massificada, correto? E eu estava falando de serviços porque, com toda essa capacidade, toda essa planta implementada de hardware, a Positivo desenvolveu e destacou uma área chamada Positivo Tech Services para prover serviços de TI para o mercado. Então, hoje a Positivo também é um player e já fornece serviço para muitas empresas no país. E aí que a gente começa a enxergar os desafios junto ao CIO. Né? A gente estava falando, e eu queria ver o Marcelo propor, não sei se está na sua agenda, da gente mapear como é que está a perspectiva dos presentes quanto aos próximos anos, mais especificamente quanto ao 2023. Né? Na Positivo, a gente tem um otimismo muito grande. Como eu comentei ontem, a gente passou o nosso planejamento de 2023, onde a gente estava prevendo e confirmado isso, inúmeros investimentos, novos recursos e muita TI. E o nosso CIO conta muito com parceiros também. A gente vive, né, essa relação de fornecer para a TI, mas também viver a TI dentro da companhia. Né? E nas conversas, as interações que a gente tem com clientes e outras empresas, a gente observa muitos desafios de comprovar. Né? Quando a gente fala você comentou aqui sobre alguns dados, Marcelo. Tem um dado que é super elementar de terceirização, que se fala de impressão. Né? Ninguém mais fala de impressão. O César comentou de velhos hábitos, eu tenho um, né? Apesar de ser um pouco mais jovem, ser um geração Y+, como eu me chamo, eu imprimo muito, né? Ontem eu estava estudando material, eu imprimo bastante para espalhar na mesa, eu não tenho telas grandes dessa na nossa sala lá, então eu imprimo para conseguir ter uma visualização maior, mas são hábitos, né? São hábitos. Então, impressão é um mercado que já se pagou de saída, né? Quem aqui nunca comprou? Eu trabalhei na maior fabricante de impressoras do mundo, e a empresa até hoje faz receita no cartucho de tinta. Né? A maior receita da HP hoje ainda é no cartucho de tinta, apesar de todas as tecnologias. Então, é um mercado que se pagou muito rápido. E por que eu estou falando isso? Porque eu entendo e eu vejo que o maior desafio de buscar uma terceirização é você conseguir comprovar que aquilo se paga. Né? Quando a gente vai para serviços mais específicos, para hardware com maior valor agregado, você tem essa dificuldade. E muitas empresas ou muitos CIOs montando seus business cases baseado na questão financeira e na eficiência, que são os dois principais pilares que a gente enxerga para comprovar uma terceirização de qualquer produto ou serviço. Né? Mas tem dois aspectos adicionais que a gente traz, que a gente observa que algumas empresas capturam isso, que é flexibilidade e escalabilidade. Eu acho que esse é o principal. A gente está falando de projeções, de expectativas, e a única certeza que a gente observa hoje para o futuro é que a gente vai errar. O segredo é errar menos. Né? E naquela margem de erro ali, você acaba tendo soluções terceirizadas para ganhar escalabilidade e flexibilidade. Então, eu acho que essa confiança no parceiro, ter os parceiros certos, com confiança, que te garanta uma flexibilidade e agilidade, é fundamental. E eu acho que esse é o desafio hoje para as empresas, é encontrar esses parceiros, além de entender exatamente que aplicação, que serviço que eu vou terceirizar. Legal. Essa questão do custo está nas minhas perguntas aqui, Vissoto. A gente vai voltar nelas ainda para discutir um pouquinho mais disso, mas eu queria perguntar para o César primeiro, considerando a resposta dos nossos dois convidados também, que é, tradicionalmente a gente tem isso que o Vissoto falou, a terceirização associada a uma redução de custos, ganho de eficiência. E aí surge esse elemento novo de uma pressão por inovação, a pressão por um parceiro que esteja ali do lado, ajudando a não me preocupar com essas coisas mundanas, digamos assim. Quero inovar. Você sente isso também, conversando com o CIO, César? Como é que isso se reflete também nessa necessidade de contratar serviços? Esse é um ponto que, pelo menos eu tenho observado, sim. A primeira geração de busca de terceirização foi redução de custos, né? Eu vou reduzir custos, reduzir recursos humanos, recursos financeiros.
Mas você começa a ver que a terceirização começa a permitir que a empresa se torne mais ágil. Eu acho que o exemplo, posso até tirar um pouquinho aí do que a gente falou, mas terceirização de servidores, uso de computação em nuvem, cloud computing. Você usando o cloud computing, você consegue ter capacidade de testar coisas novas muito mais rapidamente que antes você tinha. Eu tenho uma determinada capacidade dentro de casa e agora tem um novo sistema, mas para experimentar tem que comprar servidores, trazer os servidores, ter um delay para recebimento e esse tempo passa. E a gente já vê que esse tempo está cada vez mais e mais diminuto. E com computação em nuvem, não. Você coloca, experimenta, não deu certo, você não tem que vender os servidores que sobraram, né, jogar no eBay, o que eu faço com isso, para botar aí no Mercado Livre, coisas. Não. Você simplesmente desconecta, ou diminui o contrato, ou deixa de usar. Então, isso começa a abrir os olhos das organizações para, espera aí, a terceirização me permite tirar aquele tempo, aquele investimento para fazer coisas que não me agregam valor, para me concentrar aonde eu trago valor para a organização. E inovação vem em entender o que está acontecendo com o mercado, entender quais são as demandas dos clientes, entender se eu posso entrar em outra área ou tenho que me defender de algum concorrente que eu não estava esperando. E se eu não tiver energia e capacidade de agir rápido nisso, porque eu estou cuidando de coisas que não agregam valor, eu começo a ficar mais vulnerável. Então, pelo menos eu tenho observado muito isso. Em grande parte das conversas com os executivos, a tônica terceirização considera ainda custos, mas principalmente a capacidade de concentrar no core business. Então, acho que hoje já é um nível de maturidade muito melhor, muito mais, avançada do que há 10 anos atrás. Legal, obrigado, César. Paulo, agora vem a rodada de perguntas que eu chamo de rodada DR, que é discutir a relação, digamos assim. Vou pensar em vocês dois aí. E aí eu também queria estender essa pergunta para os CIOs presentes e outros presentes que quiserem contribuir também. Eu acho importante a participação nessa. Que é o que se espera? O que se espera nesse momento de mercado, com essas pressões todas que a gente já discutiu aqui amplamente? O que se espera no caso do CIO? O que se espera do fornecedor de serviços? Quais que são as grandes angústias que você tem hoje, que você espera quando alguém chega para conversar? Bom, eu acho que relacionamento com um fornecedor sendo CIO é uma relação muitas vezes de amor e ódio, né? Tem hora que você está super bem e tem hora que não está. E isso não deixa de ser uma coisa saudável, porque talvez se ela esteja uma situação muito apática, muito aquém, talvez esse cara não é tão importante para você, né? Então ele não é tão pertencente ao teu core business, efetivamente a tua linha mestra de produtos, né? Então eu acho que isso é normal. A relação, na minha cabeça, ela passa por praticamente duas coisas. Tem uma parte que é uma terceirização, como a gente falou, de serviços que não são core, efetivamente, que te poupam o tempo para você olhar o que é muito mais core para o teu negócio. E tem uma parte que eu falo que é da complementariedade. Então, há um tempo atrás, o varejo se tornou uma indústria mais complexa, papo que a gente estava tendo ontem, né? Até porque dentro de um varejo tem uma parte financeira pesada. Quer dizer, qual é o varejista hoje que não tem uma associação com algum banco ou que tem a sua própria financeira? Então, se você voltar um tempo mais atrás, o varejo era puramente varejo. E ele entendeu que, expandindo por uma parte financeira, hoje tem um resultado, uma receita muito maior do que tinha. Eu acho que essa complementação de um know-how, que se você pensar de um varejista se tornar muito mais financeiro nesse sentido, ter os seus próprios cartões, ter um produto de empréstimo, ter uma série de seguros de saúde, outras, você ampliou o teu leque, né? Para o varejo, isso é necessário você complementar, até porque você tem que tirar a pressão da sazonalidade, né? Senão você fica restrito a uma sazonalidade de algumas datas, alguns períodos do ano, e você concentra muito. Então, eu acho que, tem essa parte esse outsourcing, vamos dizer assim, que te deixa mais tempo livre para pensar, mas tem uma outra parte que é a cocriação. Você ter alguém, um parceiro, para complementar o teu portfólio de serviços. Hoje em dia, todo mundo pensa em ecossistema. Todo mundo fala em construir um ecossistema. Então, quando você vê um Walmart falando de saúde,
Você vê muitas indústrias de varejo que têm uma característica de ter uma abundância de dados, em pensar como é que eu transformo esse dado em informação e como é que eu monetizo essa informação. Então, o próprio Walmart também, como a Amazon, são craques nisso, ou seja, são empresas em tese de varejo que têm uma capilaridade muito grande, obtêm uma quantidade enorme de dados e como é que você monetiza esses dados, às vezes, de volta para a própria indústria, né? Eu tive uma experiência numa empresa que eu trabalhei agora, recentemente, que a gente já estava monetizando informação para os próprios fornecedores. Quer dizer, uma empresa de varejo conhece o cliente da ponta e, muitas vezes, a indústria conhece o varejista, mas não tem acesso a esse cliente. Esse cliente, quem conhece, é o varejista. Então, aí dá para você fazer uma parceria, dá para você monetizar e dá para fazer uma outra business unit de geração de valor. Então, para mim, tem esses dois lados. Um lado que é mais de você ganhar tempo e focar, e o outro de você cocriar e expandir o teu portfólio, tornando num ecossistema. Legal. Vissoto, você concorda? Eu sei que você está do outro lado, aí a ideia é, né, a gente fazer esse bate-bola, mas o que você sente que os CIOs esperam em termos de parceria e o que vocês mesmos avaliam que se espera de vocês? Bom, Marcelo, eu acho que o lado é o mesmo, tá? Não estão nem lados opostos, porque tem que ser o ganha-ganha, apesar de ser um jargão, né? A gente costuma dizer, a Positivo sempre avalia novos negócios, novas entradas. Aliás, só voltando num tema do produto substituto, né, que o César também mencionou e o Farroco colocou aqui, a gente costuma observar um mercado competitivo só com os competidores diretos e a gente acaba sendo surpreendido. E hoje eu acho que um exemplo está aqui, né? A gente pode ser concorrente também, né? Uma criança de 10 anos pode pedir um brinquedo, vai comprar na ReHap, ou pode pedir um smartphone de Natal, vai comprar da Positivo, né? Certamente vai comprar no varejista também, que tem o domínio dessa cadeia, certo? Então, é isso que a gente tem que começar a observar cada vez mais, porque o mundo está aberto, as novas tecnologias possibilitam isso, e muitas novidades estão aí. Quanto a fornecedor, Marcelo, eu olho da seguinte forma, a Positivo hoje tem uma posição de mercado, onde a gente, como eu coloquei, tem uma base de clientes muito grande, tem uma expectativa muito grande quanto a uma prestação de serviço ou ao fornecimento de um produto. Então, a nossa colocação hoje ela é muito mais no sentido de estar próximo e ter flexibilidade, porque as demandas elas acontecem a toda hora. E essa sazonalidade aqui pega muita gente de surpresa, o que muitas vezes não deveria. E trazendo um pouco da nossa realidade de TI para a nossa posição de fornecedor, eu passo pelas mesmas situações que os CIOs passam lá com a nossa TI, porque eu vejo muitas vezes que eu peço demandas ali para o CRM, para sistemas de automação, portal self-service para os clientes, e o nosso fornecedor quer bilhetar cada minuto que o cara atende o telefone. Então, certamente isso tem uma questão de contrato que o nosso CIO fechou com o fornecedor, há de se observar sem dúvida, mas eu acho também que falta um pouco da flexibilidade, da capacidade do fornecedor de entender. Então, com base nisso e nos anos de história que a gente já compõe, fornecendo para empresas, a gente está notando que um grande diferencial é você estar próximo, como eu estava conversando com o Carlos aqui antes, né? Entender o negócio, estar junto também nas projeções, a gente tem inúmeros clientes hoje, que a gente fornece ou serviço ou produto em alto volume, que a gente participa das revisões mensais de projeções de vendas deles. Por quê? Porque o meu negócio é capital na frente, e eu valorizo muitas vezes por isso também, falando da questão de caixa. Tem clientes nossos que eu coloco todo o capital na frente para comprar material, produzir, entregar como serviço, e se a projeção de venda do meu cliente não tiver de acordo, ou ele não realmente entregar aquilo que a gente projetou, quem vai ficar com o suposto prejuízo somos nós. Só que a gente topou isso. Então, eu acho que essa parceria no negócio do cliente, a flexibilidade, a agilidade, são soberanos nessa relação. Tá? E eu queria só complementar o que o Farroco colocou, que é uma relação de amor e ódio, né, para comentar o que a gente observa também. Quando a gente falou, vamos entrar na área de serviços, mas a gente olhou, mas tem muito player de serviço nesse segmento. Né? Onde que a gente vai se diferenciar? E a gente olhou exatamente essa relação de amor e ódio. Né? Quer dizer, hoje, na indústria de serviço, o que a gente notou, depois de algumas pesquisas, é quem está fornecendo está insatisfeito porque não tem lucratividade naquele contrato, e quem está contratando não está insatisfeito porque o serviço não está no nível contratado ou não atinge o nível de SLA que foi desejado. Então, a gente olha nessa perspectiva, onde é que eu entro aqui na facilidade, né, além da flexibilidade. Legal. César, eu queria que você comentasse essa relação aqui, como é que é...
Aproveitando, ó, você vê que o amor e ódio surgiu, mas também caminhar juntos, etc. Como é que você vê essa nova relação? É assim, tem um lado da mesa, tem outro lado da mesa e tem a cabeceira aqui. O César está aqui, ó. Ele está observando os dois. O juiz, assim. está de juiz de paz hoje. Mediador, né? Briga de casal. Não vamos entrar na briga de casal. Já que a pergunta é de DR, né? Então, vamos mediar. Não, mas Farruco, você comentou um ponto legal, acho que, e eu vejo isso acontecer assim. A evolução, vamos pegar só um aspecto, a tecnologia, né? O cenário de negócio, mudança, eu acho que já está bem tranquilo, mas a tecnologia está mudando muito rápido. Se a gente pegar alguns anos atrás, o que a gente falava de tecnologia, que a gente fala hoje, já são outras coisas. Talvez algumas tenham desaparecido, outras a gente nem tenha implementado. Mas se a gente pegar algumas coisas, a gente vai falar em blockchain, metaverso, machine learning, deep learning, e N outras coisas. Daí fala em edge computing, blá, 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 blá. A gente fica aí listando, tanto que até as análises de tendência dos analistas de indústria falam as 15 tendências. Quando você fala em 15 tendências, você não sabe nem para onde você vai, né? 2 ou 3 já está bom, imagina 15. Então, como é que você, pelo menos, experimenta algumas delas? Você não sabe se todas vão dar certo. Você não sabe se todas fazem sentido para você. Você tem que, pelo menos, experimentar as que você considera mais adequadas. Você tem recurso dentro de casa? Não. Você tem tanta coisa para fazer que não dá para chegar e dizer, não, agora vou pegar 2 ou 3 pessoas para cuidar disso. Estudar e tudo, deixar de fazer o trabalho, já que você tem uma escassez de pessoas, tem escassez de budgets, então não dá para fazer experimentações para tudo quanto é lado. Aonde é que entra a complementaridade? Eu acho que nesse caso é específico. Eu tenho uma experimentação interessante, tenho aqui um business case de machine learning. Será que vai funcionar? Eu não tenho recursos dentro de casa. Eu tenho conhecimento do negócio, tenho conhecimento de quais são os dados que eu poderia utilizar e a qualidade desses dados, até ajudar a validar se esses dados estão adequados ou não. Mas os conhecimentos de como utilizar isso através de determinados modelos matemáticos eu não tenho. Vou buscar um parceiro para me ajudar nisso. E vamos fazer esse projeto em conjunto. Então, eu estou complementando a minha capacidade de pensar de forma inovadora com recursos externos. Eu vejo que esse aí é uma relação extremamente positiva. Como é que vai se traduzir isso em retorno? Muitas vezes você pode fazer contratos do tipo, se der certo, vamos dividir o resultado, se pode ser um novo negócio. E eu vejo também, por outro lado, as empresas prestadoras de serviços cada vez mais flexíveis nos seus modelos contratuais. Aqueles modelos de cobrar por determinadas situações muito rígidas não tem muito sentido, porque as coisas estão mudando muito rápido. Então, eu já começo ok, me paga os custos aqui, agora vamos ganhar no retorno que eu traga. São novos modelos de negociação que embutem o conceito da parceria. No fundo é isso. Eu sou um parceiro, então vamos discutir isso de alguma forma mais flexível. Mas a complementaridade eu acho que é essencial, porque não dá para uma organização sozinha tentar fazer tudo o que está acontecendo. É absolutamente impossível. Então, onde é que tem gente disponível? No mercado. Vamos trabalhar em conjunto. Legal. Obrigado, César. Falando de desafios agora. Agora, queria passar, inclusive, aquela questão do custo lá que você mencionou, Soto. Quais que são os maiores desafios hoje, começando com você, Paulo, para a gente trocar trazer a perspectiva do CIO primeiro. Quais que são os grandes desafios, por exemplo, na hora de contratar um novo serviço de terceirização, ou mesmo de renovar um contrato de terceirização? Qual que é o grande desafio hoje, ou os grandes desafios nessa, uma vez que a gente já colocou no campo as expectativas, o que de fato pega ali na hora? É demonstrar para o board a vantagem de fazer de mudar aquele contrato, de contratar aquele serviço? Ainda é isso? O que pega? Tem algumas coisas, né? Essa questão de convencimento do board depende muito de como é a cultura de transformação dentro da empresa, então isso está mais fácil. Mas tem uma coisa muito mais tangível, muito mais palpável, que é o seguinte: hoje, pautado muito outsourcing, pautado em muito uso de cloud, tudo isso virou OPEX, né? A gente está concentrando muito mais em OPEX. Antigamente, você tinha um data center próprio, alguma coisa que você comprava, aquilo era um CAPEX que você diluía ao longo do tempo.
Hoje em dia, essa balança inverteu. Nós, tipicamente, somos muito pressionados por diminuições de OPEX. Todo mundo tem uma pressão natural em cima disso. E essa balança que pendeu muito mais para o lado do OPEX, tipicamente no caso desses aluguéis, né, que você não está adquirindo um ativo propriamente dito, já é uma pressão natural. E é uma coisa que transcende um pouco a questão de você convencer ou não. É uma questão financeira, é uma questão de disponibilidade de recurso, daí impacto no EBITDA. Então, essa é uma preocupação que acho que todo mundo passou a ter quando mais você vai concentrando, porque o movimento do Cloud First, que traz uma agilidade, que traz os inúmeros benefícios da elasticidade, etc., da cloud, ele trouxe esse impacto colateral, vamos dizer assim, de você ter que concentrar um pouco mais no OPEX. Então, isso é um fator muito, para nós, hoje, de preocupação, acho que generalizado de alguma forma, né? Como é que você controla isso aí, né? E uma outra, eu acho que aí indo por um outro ponto, é necessário você buscar alternativas para complementar o seu ecossistema. Ou seja, não adianta mais você tentar, para falar o português claro, tirar leite da mesma vaquinha. Você tem que ampliar o teu rebanho. Então, para fazer isso, você precisa ter uma parceria que faça com que você adquira esse expertise e que você tenha um time to market muito mais rápido do que era no passado também. Então, como o teu concorrente é qualquer um, nós estamos dizendo da venda agora, por exemplo, que vem aí um Black Friday ou algo do gênero, o teu concorrente são todos e muitos são marketplaces. Então, por exemplo, a própria ReHap tem o seu marketplace, quer dizer, então nós temos lá o produto principal, que é o brinquedo, mas nós temos mais de 400 sellers que complementam isso. Então, em tese, a gente tem um portfólio muito maior do que a gente tem. Então, a gente também vende smartphone, né, como, usando o teu exemplo. Então, como é que a gente complementariza isso? Como é que a gente amplia o nosso espectro e como é que a gente tira a dependência do produto core? Eu acho que essa é uma questão a sempre estar em pauta para você pensar em como é que você diversifica e você amplia a tua possibilidade de receita, para falar a verdade. Legal. Gente, eu queria até perguntar para vocês, alguém também quer contribuir com essa? Qual que é o desafio de vocês? Você quer, Silvia, falar? Eu vou convocar na plateia. Silvia, você quer? Você tá... Os pontos que vocês... Bom, Silvia, sou CIO atualmente da Novelis, que é uma empresa global, e que isso também traz um desafio adicional. Aliás, quando vocês forem tomar suas próximas cervejinhas, tomem sempre em lata, porque a lata de alumínio é infinitamente reciclável e a mesma lata que você descarta adequadamente volta para a prateleira em até 60 dias. Plim, plim. Ok. Então, esse desafio do OPEX é realmente bastante contundente, porque o CAPEX, ele normalmente tem uma tratativa muito diferenciada. Você trabalha pontualmente, você faz até as projeções, mas você consegue ou adiar em virtude de sazonalidade e tudo mais. Então, tem uma tratativa diferente. O OPEX, ele se mistura muito com o gasto já existente, com a gente chama de despesa de sustaining, né? E isso, de certa forma, compõe o custo fixo. Então, quando você tem a sazonalidade, o OPEX misturado, combinado, vamos usar um termo melhor, com a despesa corrente, torna realmente um desafio. E, assim, eu trabalhei a vida inteira, não dá para perceber, né, que eu trabalhei há muitos anos, né? É porque isso aqui é uma peruca nova que eu adquiri. Eu trabalhei o tempo todo desse lado da mesa, né? E agora que eu estou deste lado. Elas duas se convergem muito, né? Tem essa percepção de que quem sempre trabalhou do outro lado da mesa aqui, é muito mais confortável estar do outro. Não é, os desafios são os mesmos, porque a gente acaba transferindo a corresponsabilidade, a colaboração, por mais que seja um clichê, dos dois lados, né? Porque o fornecedor, ele literalmente tem que ser um parceiro, caso contrário, nenhum dos dois consegue sobreviver, porque a nossa defesa dentro do board acaba sendo a mesma
que o parceiro ou fornecedor tem que fazer dentro do seu board. Tudo tem a ver com o compromisso, assinar embaixo, como que é alinhamento dos bigodes, né? Então, assim, se não existe essa premissa, essa confiança, essa transparência, o desafio acaba sendo potencializado. Então, eu só estou comprovando o que você falou, e as empresas que são genuinamente multinacionais têm um desafio adicional, que vem a ser com referências. Então, assim, quando você tenta trazer, vou falar por mim, tá? Quando eu tento trazer um parceiro genuinamente brasileiro, eu tenho também outra dificuldade para fazer uma defesa por conta das diretrizes globais que a gente tem. Então, assim, cada um tem o seu desafio. Eu não estou dizendo que esse é maior ou mais desafiante, não é isso. Mas estou dizendo, são vários componentes de desafios que acabam deixando os dois lados mediados, né? Com a mesma intensidade. Vissoto, vai segurando essa aí, que eu vou deixar você comentar pelo final. Eu vou perguntar primeiro para o César essa. César, o que você acha disso? Desses desafios mais do dia a dia mesmo, de contratação? O que você observa? Aliás, o que você tem observado, né? Que você já tem um longo histórico aí de relacionamento nesse sentido. É verdade. Dos dois lados, né? Dos dois lados também. Inclusive de grandes corporações, como o IBM e tudo. Mas a Silvia colocou os pontos adequados. E um ponto que ela me chamou a atenção, e que realmente é verdade, é a questão dos contratos de empresas globais. Acho que esse é um ponto extremamente importante, porque quando você pega uma corporação global, muitas vezes vem uma diretriz de cima para baixo. Olha, o parceiro tem que ser esse. E, eventualmente, o parceiro não necessariamente está muito bem estabilizado, por exemplo, no Brasil. E aí você tem uma pessoa, uma empresa muito melhor aqui no Brasil, mas lá ele nunca ouviu falar. Então, fica muito difícil isso, porque não é só uma decisão do CIO, você tem que levar isso para uma série de outros atores que vão discutir a questão do compliance, a questão, porque está dentro da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, aí tem uma série de rigidez, né, regras. Então, é extremamente complicado. E que faz que, às vezes, você tenha situações muito estranhas. Eu me lembro que, algum tempo atrás, há muitos anos atrás, talvez a situação ainda se repita hoje, estava ainda na consultoria, e uma grande conta tinha um contrato global conosco, a Price era uma empresa global, mas só que isso nos obrigava a fazer implementação. Eles tinham contratado, foi uma época do auge do ERP, todo mundo estava contratando o SAP. Então, tinha que colocar ERP em todos os lugares, então, no Brasil, na Argentina, na Costa Rica. Né? A Costa Rica tinha 20 funcionários. Não tinha sentido colocar o SAP. O SAP ia precisar de 20 pessoas para cuidar do SAP, mais do que para operar o SAP. Então, mas era uma diretriz que foi definida lá fora, né? E as empresas multinacionais ainda têm um pouco disso. Então, eu vivenciei muito isso dos dois lados, né? Do lado que eu trabalhei em multinacionais como Chase and Shell e depois na IBM e Price, nesse sentido. E eu vejo isso uma barreira que eu acho que a gente tem que vencer. Eu acho que a Positivo poderia colocar muito esse comentário, como é que eles estão enfrentando, porque às vezes vão enfrentar essa situação que é real. Eu sempre fui muito feliz em colocar esse ponto. E talvez seja o grande desafio nas multinacionais. Você tem muito capital intelectual no Brasil, mas você não consegue explorar adequadamente porque as restrições internacionais não permitem. Por que você acha que eu deixei o Vissoto por último para comentar? Tá certo. Mas é isso, Vissoto. Não só esse desafio do CAPEX e do OPEX, como é que vocês lidam com isso no dia a dia, mas também essa questão, né, de ser também por vocês estarem... essa coisa do marketing que você brincou aqui com a Adelson, de investir mais em marketing para ser lembrado enquanto uma empresa que também presta serviço para empresas. Como é que todo esse caldo aqui influencia a ação de vocês hoje lá na Positivo? Bem, na Positivo a gente tem a seguinte filosofia, e eu acho que quando a gente fala de mudança de investimentos CAPEX para OPEX, tem um pouco de filosofia financeira, contábil da empresa, e a gente tem a filosofia seguinte: investimentos em TI dentro da companhia
ou são para ter ganho financeiro, ou, olha que interessante, pessoal, para entrar na prioridade, ou tem a ver com a experiência do cliente. Se você ticar a experiência do cliente, entra na prioridade. Então, isso é legal observar qual é a filosofia da companhia. O Andrezão conhece a gente há bastante tempo aqui, sabe que a nossa filosofia é primeiro o cliente, depois a gente vê exatamente a questão de custo, se houver algum custo implicado em alguma situação. Então, isso é um diferencial que a gente traz. Quando a gente fala da prestação de serviço, a companhia está muito preparada com capital e sabe o quanto tem que investir. E, sobretudo, eu falei bastante aqui em flexibilidade, porque a Silvia colocou bem os contratos, né? Contrato de longo prazo, normalmente, de serviço de TI. E a gente consegue hoje ter fórmulas de contrato de mais flexibilidade com prazo menor, ou one-timer, alguma coisa assim. Então, dessa forma que a gente enxerga hoje o preparo que a gente tem com o capital, porque tem muito investimento na frente, quando você presta um serviço, acho que todo mundo conhece bem essa equação. E para quem opta por ter mais investimentos ali de TI como OPEX, tem que estar muito pronto com o baseline. Eu acho que isso que eu vejo muitas vezes a dificuldade da gente conseguir comprovar, sair de um ativo para contratar um serviço, porque a gente não tem ali todos os elementos bem mapeados do ponto de vista de custo, o que a hora que eu coloco na conta ali, realmente parece não se pagar nem no médio, nem no longo prazo. Então, eu acho que esse é o desafio que a gente vê hoje do mercado, conversando com os CIOs, e essa é a posição da Positivo hoje. Obrigado, Vissoto. Gente, agora caminhando para o finalzinho aqui do meu roteiro, mas depois abrindo também para perguntas, claro, a gente tem um tempinho aqui. Eu queria perguntar para vocês a respeito do ecossistema, e dessa questão que você trouxe tão bem, César, do ecossistema e de cada vez mais players que são muito bons em alguma coisa, resolvendo um problema pontual e se juntando para chegar no resultado final, que, enfim, é a experiência do cliente, no fim das contas, né? Seja um cliente corporativo, seja um cliente consumidor final. Como é que vocês veem essa questão primeiro, essa questão do múltiplo fornecedor de serviços, de ter vários fornecedores para cada serviço pontual, ou de ter um grande fornecedor de serviços que forneça várias coisas ao mesmo tempo, e considerando essa questão do ecossistema, como é que vocês veem esse balanço de fornecedores e balanço de empresas com que vocês CIOs se relacionam para chegar nesse grande objetivo final? Começando por você, Farroco. Bom, honestamente, eu acho que não tem uma resposta tipo one size fits all, né? Não tem uma resposta única, né? Depende muito do quê, né? Se você pega, por exemplo, provedor de cloud, você pode ter as duas respostas para essa mesma questão. Multi-cloud é melhor do que você ter um player só? Não sei exatamente. De repente, tem uma especificidade naquela cloud que você tira o melhor proveito, mas também, por outro lado, você traz um custo de administração interno para o teu time que você tem que fazer com que ele conheça múltiplas clouds, ou administrar múltiplas contas de cloud. Então, quer dizer, não tem uma resposta clara. Eu acho que, para cada situação, cabe uma análise, para cada situação, precisa ter uma análise. E acho que, para algumas coisas, um único parceiro talvez seja melhor, dependendo do expertise que você busca nesse parceiro, né, para você ter definitivamente um direcionamento. De novo, pelo lado do CIO, às vezes você trazer mais players, você traz um custo administrativo para dentro maior do que você efetivamente ter uma confiança num só. A gente brinca, expressão de mercado, é bom, às vezes, ter um pescoço para apertar, né? Então, você tem exatamente, você sabe onde é que você está se amarrando para isso. Então, eu acho que não tem uma resposta clara para isso, depende muito da situação. Legal. Vissoto, eu queria te perguntar até a respeito disso, considerando todo esse ecossistema, enfim, você também vai ter que lidar com outros fornecedores na hora de fornecer. Como é que isso afeta a Positivo na ida ao mercado mesmo? E como é que vocês têm também abordado o mercado nesse sentido? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa ideia múltiplo versus único fornecedor. Sim, nós temos uma cadeia de fornecedores gigante, né? Quando a gente olha para o nosso mercado, né, são mais de 5 milhões de dispositivos produzidos, fornecedores de serviço, de TI e tudo mais. Mas, resumindo aqui para a parte do serviço prestado, Marcelo, a gente tem hoje uma capacidade própria muito grande. A gente, de fato, para a gente poder terceirizar, a gente deixou de terceirizar. Então, o nosso atendimento hoje em campo ele é próprio, não é terceirizado mais, que no passado já foi com grandes players, Unisys, IBM, etc. Né? Hoje a gente tem uma força própria exatamente para assegurar qualidade no serviço de field. Agora, sobretudo,
Paulo colocou bem a questão de você ter outros fornecedores, e isso sempre vai acontecer. Acho difícil a gente conseguir ter um fornecedor só. E eu acho que a habilidade está em gerenciar bem qual tipo de fornecedor. A gente vê empresas, talvez tenha alguma aqui, que tem fornecedor de serviço de impressão, de locação de PC e de service desk. Então, a única certeza é que vai ter atrito aqui, né? Porque quem dá o suporte na impressora não dá no PC, quem dá o suporte é uma outra empresa que não fala com essas. E, observando isso, a gente coloca como uma grande oportunidade, e a gente está preparado para isso, que é fazer essas parcerias com esses múltiplos fornecedores. Então, se a empresa tem uma contratação de cloud, mas que tem uma plataforma multi-cloud, como a gente fornece com hiperconvergência, isso contratado como serviço também, linkado com o fornecedor de cloud, a gente consegue ter hoje na Positivo. A gente fornece esse tipo de serviço. Então, o que eu estou dizendo é, a gente está preparado para se conectar com outros fornecedores. Exemplos mais mundanos, por exemplo, a empresa que tem um contrato de Service Desk e quer contratar Positivo como PC as a Service, mas quem dá manutenção é o Service Desk dele. A gente faz uma parceria com esse fornecedor deles, onde a gente entrega as peças, cadastra como parceiro de serviços, e ele entrega o field e a gente entrega o produto como serviço. Então, esse tipo de parceria é muito elementar para nós, muito fácil da gente colocar dentro da companhia e oferecer para o mercado. César, eu queria que você comentasse isso daqui, até que tem um interesse meu, enquanto jornalista, enquanto editor, que é observando o mercado, essa movimentação do mercado. No passado, a gente tinha uma visão muito mais dessa coisa da concorrência absoluta. Eu vou ser o número 1 e quero destruir os outros. E a gente está migrando para um pensamento mais de colaboração, inclusive entre fornecedores, que é isso que o Vissoto acabou de falar aqui. Uhum. Como é que você observa isso? Você também deve ter essa visão dos silos, as grandes empresas queriam ser silos de tudo, para esse ambiente múltiplo em que uma pequena startup ali às vezes resolve um problema que é uma baita dor de cabeça e esse cara conversa com, enfim, essas relações múltiplas, que inclusive o 5G potencializa muito agora, uma coisa que eu tenho falado muito do 5G também. Como é que você vê essa movimentação historicamente? Eu acho que o Farruco colocou até uma questão muito interessante quando você fala de um versus múltiplos fornecedores. Quando você tem um grande fornecedor, um parceiro, ele é bom para fazer uma série de coisas, mas quando surge uma inovação, ele vai ter muita dificuldade. Você tem dificuldade de inovar porque você está concentrado em algumas coisas. Uma grande empresa de consultoria também tem os mesmos problemas. É uma empresa grande, tem milhares de consultores, o seu recurso é hora, então não dá para tirar gente que, digamos, billable para ficar fazendo pensamentos futurísticos demais, né? Ele não é remunerado. Então, é difícil você conseguir ver uma grande consultoria ser ágil o suficiente para trabalhar numa inovação, e você está precisando explorar alguma inovação numa experimentação. Nesse caso, você vai precisar de alguma força externa. Geralmente são ou startups ou pequenas empresas especializadas. O que eu vejo que eu acho que começa a fazer muito sentido, facilitar esse processo, é o próprio avanço da tecnologia. Quer dizer, antes você tinha os sistemas, digamos, muito fechados, aqueles monolíticos, que não eram abertos, né? Para você criar um marketplace, você também tem que olhar a sua arquitetura, não só de negócio, mas a arquitetura de sistemas tem que estar muito encaixada um com o outro. Não dá para falar numa arquitetura de negócios aberta, de marketplace, sua arquitetura tecnológica não é. Você tem que estar junto. Por isso, acho que foi já comentado aqui, não tem como separar TI e negócios, porque a arquitetura de negócio e a arquitetura tecnológica é uma coisa só. Eu não consigo ter uma arquitetura de negócio monolítica aberta e os sistemas monolíticos. Então, através de recursos como barramentos e APIs, você consegue ter essa facilidade de interação. Quer dizer, que no fundo, quando você está interagindo com outra tecnologia, você está passando informação de um lugar para o outro. E a tecnologia vai ser o meio, né? Você está no mundo digital, então não é papel, é tecnologia. Então, eu vejo que a possibilidade tecnológica hoje permite que a gente comece a trabalhar nesse conceito de olhar fornecedores para te ajudar em grande parte das coisas, mas buscar especializados, experts em setores que eu não tenho e nem meus parceiros têm, que as dificuldades que eu tenho, os grandes parceiros também vão ter. Então, eu acho que é indiscutível que a gente vai precisar de mais gente no processo, não tem como.
Marcelo, posso Claro. complementar aqui duas coisas. Primeiro, assim, eu estava lendo uma matéria essa semana sobre... Porque a gente está falando de uma relação de fornecedor-cliente e para muita gente aqui, ora você é fornecedor, ora você é cliente. Esse papel não existe mais unilateralmente. Então, eu às vezes estou numa posição que eu sou o cliente e, ao mesmo tempo, dependendo da relação, eu sou o fornecedor para essa mesma empresa. Então, um conceito de companhias infinitas, que estava vendo, que são companhias que morrem todo dia um pouco para sobreviver para sempre. Então, eu estava vendo a matéria que justamente, acho que a matéria é pública, então, mas que parte da receita da Ambev significativa ou importante perto do todo, mas chega a ser importante, é venda de Heineken. Que a venda da Heineken para a Ambev é uma receita importante. Então, quer dizer, é um inimigo, entre aspas, que você tem, mas, ao mesmo tempo, você vendendo aquilo. Então, via um Zé Delivery, não tem por que eles não entregarem Heineken. Então, tem um terceiro player aí, que é o Zé Delivery, que é deles. Então, quer dizer, você morre um pouquinho em não forçar a sua marca, entre aspas, mas para sobreviver para sempre, se aliando com o teu inimigo ali. É o frenemy, É o friend com enemy, o frenemy. Então, essa barreira também entre fornecedor e cliente, ela também é muito tênue, muitas vezes, dependendo do business, dependendo do que é. Por exemplo, nós, como ReHap, nós temos um marketplace, mas, ao mesmo tempo, nós estamos no marketplace de um terceiro. Nós estamos na Americanas, que efetivamente vende brinquedos. Ou estamos na Amazon. Então, ele é meu fornecedor e eu sou cliente dele, e, ao mesmo tempo, somos concorrentes. Então, é uma coisa que, hoje em dia, por isso que eu digo, não tem uma fórmula única, dependendo muito da situação. Que na Positivo também historicamente acontece, Vissoto? Vocês são deve ter um grande muito comprador. Fornecedor de componente da Positivo. Exato. Que é cliente da Positivo. Exatamente. Isso acontece muito e eu acho que os estudos de marketing têm que ser revisados, Quando a gente olhava cartesianamente concorrente, fornecedor, cliente, eu acho que isso diz tudo. Para nós, sem dúvida, a gente tem muita relação de fornecedor-cliente com muitas empresas. Quando a gente olha outro aspecto até, como eu falei, de fornecedores globais que a gente tem, com fornecimento de outras soluções, que não são nem PCs e mais o dia a dia, mas a gente observa dessa forma também. Quer dizer, as relações estão mudando e a gente tem que estar atento a isso. Tem que ter, de novo, vou falar muito sempre, flexibilidade. E nós, como uma companhia local, acho que a Silvia colocou bem os desafios de uma multinacional, já trabalhei em algumas também, você não consegue implementar algumas coisas que são necessárias localmente por conta das políticas globais que são soberanas. Então, um grande diferencial que a gente olha é exatamente essa flexibilidade e a observação e colocar em prática rápido o que a gente está observando. E muitas vezes esses contratos globais foram feitos de uma forma que é interessante e importante, muitas vezes, por exemplo, pegando a Europa, e eu trabalhei em empresa que tinha esses contratos globais, só que naquela época a gente perdia de 7-1, Quer dizer, você tem que efetivamente vender 7 vezes mais para fazer €1. Então, às vezes, esse contrato é muito bom em euro, mas quando você vem para o reais, ele não é tão interessante, ele poderia ser muito mais interessante feito local, fora a tributação. Então, vai explicar isso para o global, que efetivamente é um péssimo negócio, aquele ótimo negócio da Europa, entendeu? Já é difícil explicar Brasil para eles? Já é difícil, só para descontrair aqui, já era difícil explicar que efetivamente... você trabalhar com terceiros, PJ, vamos dizer assim, ou alocação de body shop, é mais barato do que você internalizar. Mas aqui na Bélgica a gente fez isso e funcionou. Mas, deixa eu te explicar como é que é. O custo do CLT aqui é 2 vezes o que eu pago para ele. Não, mas não pode ser. Desculpa, mas é. Então, assim, é uma loucura isso. Então, esse é o ônus e bônus de ser globalizado, Pessoal, a gente vai caminhando para as considerações finais aqui. Eu queria saber se só resta alguma questão que alguém gostaria de contribuir. Inclusive, eu queria ouvir vocês sobre essa questão do múltiplo versus único e como é que vocês estão lidando com essa multiplicidade cada vez maior de fornecedores, inclusive para serviço. Olá, pessoal. Bom, Carlos Andrade, do Grupo Comporte, a gente faz transporte de passageiros, rodoviário aí no país inteiro. Eu acho que eu vou expor aqui um bom problema,
Eu sou dessa época que a única decisão é se você fazia o upgrade do 3090 ou não. A vida era assim, botava lá na planilha, era fácil. Lotus 1, 2, 3, eu acho. Né? Hoje em dia a gente tem centenas, dezenas de alternativas, tudo muito fácil, uma abundância de tecnologia, tudo fantástico, né? Você vai lá nas APIs, está tudo pronto e tal. E aí a sensação é ao contrário, a gente tem que entregar com muita agilidade, entregar as soluções com muita agilidade. Eu durmo e acordo todo dia achando que eu não avaliei nem 5% das minhas opções. Eu coloco no ar, a área de negócio fica feliz, passa 3 meses, alguém me pergunta assim, mas você não avaliou a solução tal? E a outra? E aquela outra? Eu falei, eu nem sabia que isso existia. Entendeu? E outra, as áreas de negócio estão tão informadas quanto a gente. O CEO está fazendo curso de transformação digital, né? A própria IT-Media está ajudando eles a entenderem desse contexto todo. Então, a gente é o tempo todo cobrado, é uma ansiedade, né? uma cobrança contínua por melhores soluções, por mais que esteja entregando bem. Não é uma dor de verdade, mas assim, é um dilema que a gente vive o tempo todo. É só para expor um pouquinho aí do nosso cenário para vocês. Cobrança é dor de verdade, ser cobrado. Gente, eu acho que era isso. Eu vou caminhar para as considerações finais. Se você quiser começar, por favor. Obrigado por ter comparecido, cara. Prazer falar com você de novo. Imagina, é o contrário. Eu que tenho que agradecer. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Um prazer estar com vocês aqui. É sempre muito legal a gente poder conversar abertamente com amigos, num grupo de CIOs e principalmente num lugar tão bacana, né? Então, assim, a gente realmente está tendo a honra de começar a ver o embrião de um negócio que tende a ser super legal. E, para falar a verdade, também dá um baita orgulho de que isso tenha uma raiz brasileira muito forte e que tenha um potencial de valorização do Brasil como um polo de tecnologia, né? A gente precisa muito disso. A gente precisa muito ter a valorização da ciência, da tecnologia, para que a gente efetivamente tenha um lugar no futuro melhor para as próximas gerações, né? A gente sabe que a capacidade intelectual e essa geração de valor é muito importante que a gente tenha polos que possam promover isso. Então, parabéns aí à IT-Media, parabéns ao Adelson, ao Miguel, pela criação de tudo isso aqui. É um prazer estar aqui. Obrigado. Obrigado a você. Paulo, eu vou até aproveitar que você mencionou aqui agora há pouco que a gente conversou ontem, já vou fazer o jabá também, que a gente conversou para o podcast do IT Fórum Líderes, daqui a algumas semanas vai estar no ar, ou escutem, tá bom? Já aproveito para fazer o jabá também, tchim. Vissoto, eu queria que você também fizesse as considerações finais e também falasse um pouquinho da Positivo e como é que a Positivo se insere. Você já abriu aqui um pouquinho falando disso, mas também considerando todo esse debate, o que mais que a Positivo traz de proposta nesse sentido? Bom, Marcelo, primeiramente quero agradecer em nome do time da Positivo, que está todo aqui, Luciano, Horácio, Marcelo, César. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer a todos depois, na hora do almoço. Eu não vou me estender mais no jabá, acho que já fiz bastante jabá aqui. Eu quero só dizer que é uma satisfação, um prazer enorme estar mais uma vez com vocês, com o time da IT-Media, nessa iniciativa fundamental e maravilhosa, como eu comentei. E dizer que eu gostaria de ser convidado mais vezes para participar de painéis assim, tá, Marcelo, André? Realmente muito rico, enriquecedor aqui para nós, para a gente poder compartilhar, tá, junto a profissionais tão de alta gama. Espero estar com vocês aí nas próximas e mais próximo também de vocês. Obrigado. Obrigado, valeu, Vissoto. César, últimas palavras. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, e realmente eu me sinto muito feliz e orgulhoso de poder fazer parte disso, né? E aprendi muito aqui. As perguntas, os comentários que vocês fizeram, que vocês dois colocaram. Eu acho que o que é legal isso, né, essa troca de ideias, porque a gente entra com algumas informações, absorve outras e sai com muito mais, né? Não é um produto físico. E eu acho essa iniciativa, né, que a gente está vendo aqui, é o início de uma coisa muito legal, e eu concordo plenamente, quer dizer, isso é Brasil, quer dizer, eu acho que a gente tem tanta coisa legal para fazer, e essa iniciativa eu acho que pode, sim, trazer uma inspiração muito grande para o empresariado brasileiro, né? Eu acho que
A gente precisa ter essa visão de fazer coisas pelo país. A gente não tem muito isso, acho que isso ainda precisa ser incentivado. A gente não vê essas coisas que acontecem lá fora, de você doar fortunas para bibliotecas, para universidades. Aqui você praticamente não vê. E fazer uma iniciativa dessa é extremamente louvável. E eu fico feliz de poder estar aqui, né, e compartilhar com vocês esse momento. Então, eu só tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui e vocês que vieram aqui e puderam compartilhar e me passar um pouco desse conhecimento que vocês têm. Então, eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço, César. Você veio lá do Rio, perdeu um dia de sol. Tudo bem que está sol aqui também. Sol mas está perdendo o sol do Rio hoje. Obrigado, eu tenho sol 364 dias. É verdade. Quis fazer inveja no final, César. Pô. Pessoal, muito obrigado. Convido a todos a continuar aqui com a gente, almoçar junto e continuar trocando ideias. E, enfim, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui. Um prazerzaço.